Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do nosso Deus, aleluias. Os irmãos podem assentar, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. Motivo de felicidade, irmãos, estarmos aqui, né? E Deus ele fala com a igreja. Deus usa, né? Às vezes a pessoa está aqui, ele nem está sabendo o tanto que ele está sendo usado pelo Senhor Jesus. O pastor Edmar, quando ele estava aqui, ele leu 3 textos da palavra de Deus no decorrer da ministração dele aqui. E essa palavra que ele leu era o Senhor confirmando a mensagem que ele colocou no meu coração para compartilhar com a igreja aqui hoje. Amém? Hoje é o dia da Bíblia, irmãos. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. Salmo 107, capítulo 107, o versículo 20. Nos livrou da destruição. Ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. O apóstolo Paulo, ele diz, irmão, bem assim, ele diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a igreja. O mistério de Deus que é Cristo estava oculto, pastor, lá no passado, na sua palavra. Um exemplo aqui para a igreja entender é Gênesis capítulo 5, onde fala da genealogia de Sete. Diz que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Maalalel, Maalalel gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, Enoque gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Lameque e Lameque gerou a Noé. Veja o significado desses nomes. Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos significa fraco e mortal, Cainã significa aflição e lamentação, Maalalel significa santo Deus, Jared significa descerá, Enoque significa ensino e instrução, Matusalém significa quando ele se for virar, Lameque significa ausente de esperança e Noé significa alívio e conforto. Se você junta todos esses significados, forma uma frase que diz bem assim: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. É Cristo, irmãos. É Cristo revelado no Velho Testamento, na palavra do Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. É o Deus que é dono de toda sabedoria e de todo conhecimento. Como eu disse que Deus já estava usando aqui o seu servo aqui para falar conosco hoje acerca de algo importante, de algo que eu preciso ouvir, você precisa ouvir, e ao ouvirmos precisamos guardar e praticar. Deus vai falar comigo, com você aqui hoje, porque Deus quer nos abençoar de uma forma maravilhosa. O pastor, ele leu Isaías, capítulo 11, onde ele diz bem assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e as suas raízes, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui está falando dos 7 Espíritos de Deus, irmãos, da plenitude do Espírito Santo. Amém? Então Jesus Cristo, o verbo ser humano gerado por Deus, o verbo se fez carne, nasceu um ser humano da virgem, esse ser humano recebeu a plenitude do Espírito de Deus. Colossenses 2,9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você vê Isaías lá em Apocalipse falando sobre os 7 Espíritos de Deus, e você quiser saber o que é os 7 Espíritos de Deus, você abre aqui em Isaías capítulo 11, aqui o Espírito Santo com as suas 7 facetas, entendeu? Sabedoria, conselho, fortaleza, temor do Senhor. Amém, igreja? E depois o pastor, ele continuando falando aqui, ele falou assim, e acontecerá nos últimos dias que do meu Espírito eu derramarei sobre toda... Está vendo o plano de Deus, a vontade de Deus? Jesus recebeu a plenitude do Espírito de Deus. Agora a igreja, que é o corpo de Cristo, a continuação também, recebendo o quê? Do Espírito do Senhor. E aí depois ele fala aqui que todo o trabalho no Senhor ele não é vão, para que nós sejamos um povo o quê? Um povo zeloso, de boas obras. Então é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Então Deus já foi usando o seu servo, já foi confirmando ali no nosso coração, e eu creio, irmãos, que grande vai ser a obra do Senhor na nossa vida neste momento. Então aqui, para nós iniciarmos a palavra aqui, eu vou pedir para os irmãos que abram as vossas Bíblias
Não precisa levantar não, pode ficar sentado, mas abra para você acompanhar a leitura. Lá em 2 Coríntios, igreja, capítulo 3. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. O versículo 6 até o versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Esperar todos encontrar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui, pela sua palavra, de dois ministérios: o ministério da letra, que era o ministério da lei, ministério de morte, era o ministério da condenação, e era o ministério transitório, ou seja, não era permanente. Mas agora nós, a igreja, nós que estamos em Cristo Jesus, nós agora temos irmãos, o ministério do Espírito Santo. A dispensação na qual nós estamos é o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo da igreja, ele é um ministério permanente. É permanente, é para todo sempre. Agora, o ministério da lei de morte, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando aqui, ele era transitório. Ou seja, que dura só um certo tempo, que é breve e que era passageiro. Mas veio em glória, veja aqui, o ministério de morte passageiro, ele veio em glória. De sorte que os filhos de Israel, eles não podiam fintar os olhos na face de Moisés para ver o fim daquilo que era transitório. Então, se o ministério de morte foi glorioso, quanto mais excederá em glória o ministério do Espírito Santo, o ministério da graça, o ministério da justiça de Deus. Então é interessante, irmãos, nós entendermos que nós, a igreja, nós que estamos no Senhor Jesus Cristo, nós agora recebemos esse ministério do Espírito. E o que isso significa? Significa que não é nós agimos, não é nós que fazemos com nossa força, não é nós que fazemos com a nossa boa vontade, mas é Deus que realiza todas as coisas por nosso intermédio. O que isso significa, irmão? Significa que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você só vai conseguir realizar as obras de Deus, você só vai conseguir viver na vontade de Deus, se Deus estiver em você realizando a obra. O ministério no qual nós estamos é o ministério do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. E ele estava falando do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo, você não consegue realizar as obras de Deus, você não consegue viver a vontade de Deus. Ainda em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 13, diz bem assim, e nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Ó, o 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo em nós, ele nos transforma, pastor, de glória em glória a imagem daquele que é perfeito. O Senhor quer que nós sejamos como o seu Filho amado, o seu Filho unigênito. Ele quer que nós sejamos perfeitos como Cristo.
Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que entender a necessidade de termos então o Espírito Santo nos conduzindo em toda a verdade. A Bíblia diz bem assim que não há necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, mas a unção que vós recebeste, falando do Espírito Santo, né? Diz que essa unção nos ensinará, nos guiará em toda a verdade. Quem é que te guia em toda a verdade? O Espírito Santo. Quem é que te capacita para que você realize as obras de Deus? O Espírito Santo. Quem é que te fortifica para você ser um vencedor diante das lutas e das adversidades? É o Espírito Santo. Nós temos que entender, irmãos, essa necessidade. Porque hoje, a realidade deste mundo religioso é que a maioria das pessoas deixaram de viver, de fazer a obra de Deus por meio do Espírito Santo. Deixou o Espírito Santo de lado e está fazendo a obra de Deus na carne, na força do braço. Por isso que às vezes não acontece o resultado. Por isso que muitas das vezes as pessoas estão aí decepcionadas com Cristo. Cadê o mover de Deus? Cadê o mover do Espírito Santo? Cadê a transformação dos crentes? O crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele é transformado numa rapidez, não é? A pessoa é bandido ontem, passou uma semana de convertido, cheio do Espírito Santo, já vira pregador da palavra, você olha para o rosto dele, já está brilhando aquela alegria, porque o Espírito Santo transforma o ser humano, é de glória em glória, irmãos, como a imagem daquele que o criou, a imagem de Jesus Cristo. Quer ser vitorioso? Quer ter uma vida abundante? Aqui Jesus veio, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você quer ter a vida abundante? Seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque este ministério da graça é o ministério do Espírito. Aqueles que não entenderem que esse ministério no qual nós estamos é o ministério do Espírito, essas pessoas não irão prevalecer, elas não irão ter vitória alguma. Por quê? Porque sem Jesus nada podemos fazer, nada podemos realizar. Eu vou mostrar aqui para você, na palavra de Deus, a necessidade, irmão, de termos o Espírito Santo. E eu quero agora, irmão, junto com vocês aqui, neste momento maravilhoso, onde estamos reunidos, no precioso e maravilhoso nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você a olhar para a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o quê, irmãos? Ele é o nosso modelo de homem perfeito, não é, pastor? Glória a Deus, é o modelo de homem perfeito. Jesus, Ele veio para nos dar exemplo. Ele ia, realizava as obras e Ele dizia para aqueles que estavam ali: sigam-me. O que significa seguir Jesus? Ande nas mesmas pisadas. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores do que essa. Por que você vai fazer as mesmas obras de Jesus? Porque você está seguindo, andando da mesma maneira. Jesus não está indo por um caminho e você está indo por outro caminho, não. Você está indo no mesmo caminho quando você está seguindo a Cristo. Jesus é o nosso modelo. No início do ministério de Jesus, quando Ele vai ter com João Batista, para ser batizado, e João Batista fala assim: eu é que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Eu não sou digno nem de desatar a correia das tuas sandálias. Jesus fala: deixa por um momento, porque nos convém cumprir toda a justiça. E aí Jesus é batizado, eu creio que ele é emergido, e quando ele sai das águas, o que acontece? O Espírito Santo, em uma forma corpórea, aleluia, em uma forma corpórea como uma pomba, repousa sobre Jesus Cristo. Preste atenção, ele repousa sobre Jesus Cristo. E o Pai diz: este é o meu Filho amado em quem eu comprazo. Este é o meu Filho amado em quem eu habito. Porque o Espírito Santo, irmãos, é o Pai. Foi Ele que gerou. Não temas, José, receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem gera é o Pai. Glória a Deus. O Espírito Santo, que gerou Jesus Cristo, agora Ele habita numa forma corpórea. Eu acho que é por isso que Paulo escreve em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente. Por quê? Porque o Espírito desceu numa forma corpórea, toda a plenitude da divindade. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus.
Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo ali no batismo. Depois, diz a palavra de Deus que ele é conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto. Ele não foi por conta própria não, irmãos. O Espírito o conduziu, mostrando para nós o quê? Que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. Jesus é o exemplo, irmãos. A partir do momento que o Espírito repousa sobre ele, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito agora conduz Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Irmãos, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, não importa, irmãos, a situação que ele te conduz, sempre você terá vitória. Às vezes o Espírito Santo ele vai nos guiando por um caminho, por um deserto, por um lugar difícil. E às vezes o que nos espera é o maligno com as suas tentações. Mas se foi o Espírito que te conduziu, ele te dará a vitória. Porque é o Espírito que nos sustenta. É o Espírito que nos sustenta. Estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia aí agora em Lucas capítulo 4. O versículo 14 a seguir diz assim, ó. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. De novo, Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia. Pelo poder do... Não foi por ele mesmo. Pelo poder do Espírito. O Espírito que estava ali, ele estava direcionando. Levou Jesus para o deserto, ele foi tentado. Depois, pelo poder do Espírito, Jesus volta para a Galiléia. A sua fama correu por todas as terras em derredor. E ele ensinava na sinagoga, e por todos ele era louvado. E chegando a Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito está sobre mim, disse Jesus. Pelo poder do Espírito ele foi conduzido até aquele lugar. E depois ele abre o livro e ele encontra o lugar onde estava escrito: o Espírito está sobre mim. E para que o Espírito estava sobre Jesus? Ele me ungiu. Jesus, ungido pelo Espírito Santo, para quê? Para evangelizar os pobres. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas indo evangelizar os pobres, mas sem a unção do Espírito Santo. E aí a frustração, porque não há vitória, porque é o ministério do Espírito. Nós estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. Se você sair para fazer a obra de Deus vazio, sem o Espírito Santo, você não vai ter vitória. Você às vezes vai receber frustração, igual aqueles filhos de Cefa, que vai expulsar um demônio e diz: eu te repreendo em nome do Deus de Paulo. Ele não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Ele viu Paulo fazendo, ele quis fazer igual, e aqueles demônios se assenhoraram deles. E eles levaram um ataque, saíram dali seminus. Não faça a obra de Deus, irmãos, sem estar revestido do Espírito Santo. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Ele foi enviado pelo Espírito Santo para sarar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e restauração e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A igreja está entendendo a necessidade que nós temos de entender, de compreender que nós estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. O que mais se vê são as pessoas vazias do Espírito Santo, vazias da palavra de Deus.
Porque o Espírito Santo, ele te enche quando você está cheio da palavra, porque Jesus falou, as minhas palavras, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. A palavra de Deus em você, o Espírito Santo em você, a unção que vem sobre nós quando você está cheio da palavra de Deus. Busca a Deus, igreja. Eu acredito que agora o Senhor está falando no coração de muitos, e você está agora entendendo por que é que não tem vitória. Agora eu creio que você está entendendo por que é que a sua vida espiritual, ela está tão para baixo. Acredito que é porque você, às vezes, muitas das vezes você esqueceu que é o ministério do Espírito, e você quer fazer a obra de Deus com a sua força, com o seu entendimento, com o seu intelecto, na sua carne, e na carne, irmãos, não vai. Nós estamos agora vivendo o ministério do Espírito de Deus. E olhando para Jesus Cristo aqui, nós vemos a necessidade de nós sermos ungidos pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele andava na direção do Espírito. Jesus evangelizava por meio do Espírito. Jesus curava por meio do Espírito. Foi ele que disse, irmãos, ele falou assim, eu nada faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. O Pai que habitou sobre Jesus na sua plenitude, era ele que realizava as obras, e hoje não é diferente. A igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo, ela só vai realizar as obras se o Pai estiver habitando dentro de você. É o ministério do Espírito, irmãos. Eu fiquei maravilhado aqui quando o pastor aqui foi citando os versículos. Deus confirmando a mensagem. Deus quer uma igreja vitoriosa, Deus quer uma igreja militante, Deus quer um povo corajoso, ousado, destemido. Glória a Deus. É o ministério do Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, e o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça aos gentios. Você sempre vai ver essa verdade na Escritura, irmãos. Jesus recebendo o Espírito. Por isso que é Jesus Cristo. Cristo significa ungido. Jesus Cristo, Jesus ungido. Jesus diz, crede. Ele disse aos judeus, crede que o Pai está em mim, e que eu estou no Pai, crede ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, por causa do pecado, por causa da transgressão, lá no jardim, o homem perdeu a sua comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente. E quando o homem ele morreu espiritualmente, ele entrou no estado de condenação e de maldição. Mas Deus, no seu amor, o amor que ele tanto nos amou, ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar, nos redimir dessa maldição da lei. Ele nos redimiu, ele nos trouxe de volta ao estado original. Para quê? Para que você pudesse receber o Espírito Santo. Aleluia. Se Jesus, irmãos, que era perfeito, sem pecado, se houve essa necessidade de Jesus ser ungido pelo Espírito Santo para realizar a vontade de Deus, pense nisso. E nós? E nós? Jesus, eu digo assim, Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo para realizar o seu ministério. Ele mesmo disse, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. João capítulo 14, versículo 10. O Pai que está em Cristo é quem realiza as obras.
Parece que isso se perdeu, irmãos, no mundo religioso. Porque hoje a gente vê as pessoas querendo realizar as obras de Deus na carne. Tem gente que quer sair para evangelizar, ele não ora, ele não busca a Deus, não consagra. Culto de oração, a gente vê os bancos vazios. Às vezes você vê o irmão na oração ali, naquela fraqueza espiritual. E a igreja, irmãos, se ela não estiver cheia do Espírito Santo, se você não estiver cheio do Espírito Santo, irmãos, você será derrotado. Porque a nossa vitória consiste em você ser direcionado pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o bom pastor, que guia as suas ovelhas a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Mas Ele guia, irmãos, por meio do seu Espírito. Quer que Deus te guie a pastos verdejantes? Que te guie mansamente até as águas tranquilas? Busque o Espírito Santo do Senhor. Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Tem algumas pessoas que dizem, irmãos, não, mas Jesus, Ele realizava essas coisas porque Ele era o Filho de Deus. Isso é religião, irmãos. Isso é uma maneira da pessoa se justificar, para ela não querer fazer, porque a Bíblia diz que aquele que crê fará as mesmas obras. Não pense que Jesus fazia o que Ele fazia porque Ele era o Filho de Deus. Não, Ele veio em carne, veio como ser humano. Ele não veio como Deus, não, irmãos. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus era um ser humano dependente do Espírito Santo, assim como eu e você hoje depende do Espírito Santo. Então você precisa entender a necessidade da sua dependência do Espírito Santo. Porque se você falar, se você quiser justificar a sua fraqueza, a sua vida medíocre espiritual, se você quiser se justificar falando, não, Ele fazia aquilo, é porque Ele era Jesus. Ele me entende. Ele entende a minha fraqueza. Ele entende eu viver derrotado. Ele entende eu viver acomodado. Não, irmãos. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele nos deu preciosas promessas, que se você crer, se você estiver nele e ele estiver em você, você será vitorioso. Tudo que você pedir, você irá receber. Não há justificativa para você dizer que você é um derrotado e que Deus entende, não. Deus fez você para ser vitorioso. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja tem que voltar a buscar o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o ministério do Espírito. É Ele que está aqui realizando todas as coisas. Jesus, Ele fez uma oração lá em João 14:16, Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Jesus estava falando com seus discípulos. Ele habita convosco e estará em vós. Está vendo? Jesus rogou ao Pai. A natureza humana fazendo a mediação, rogou ao Pai para quê, irmãos? Para que nós viéssemos a ser cheios do seu Espírito. O Espírito da verdade, o mundo não pode conhecer. O mundo não conhece o Espírito da verdade, ele não conhece o mover de Deus. Mas os discípulos conheciam, por quê? Porque habitava com eles. Porque quando ele diz, porque habita convosco, porque o Espírito Santo estava em Jesus, e Jesus estava habitando com eles. Mas ele falou, estará em vós, por quê? Porque ele iria partir o corpo e ele ia derramar do seu Espírito. Aí ele diz, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se você é filho de Deus, mas você não está cheio do Espírito Santo de Deus, você é um órfão. Ah, eu sou filho de Deus, glória a Deus, eu congrego aqui na igreja, fui batizado em nome de Jesus, graças a Deus, obrigado, eu sou filho. Mas você está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão? Está buscando? Está consagrando? Está lendo Bíblia? Está lendo Bíblia, está consagrando, está buscando a Deus? Ah, irmão, eu estou assim, meio ocupado, a correria. Você está sendo órfão. Porque o Pai,
ele tem que estar dentro de você. Tem gente que fala, o meu Pai está no céu. Mas o crente verdadeiro, genuíno, ele diz, o Pai está dentro de mim. Porque Jesus falou, não vos deixarei órfão, eu voltarei para o céu, para vós. Deus quer habitar dentro de você, Ele quer te encher, Ele quer te fazer vitorioso. Ele tem para você sabedoria, poder, unção, graça. Para você, irmão, ser poderoso nessa terra. Jesus disse, quem crê em mim fará as mesmas obras. Olha que palavra poderosa, pastor. Fará as mesmas obras que eu faço, ainda fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai, e eu vou enviar o Espírito Santo, e é o ministério do Espírito Santo, e é Ele que faz e que realiza todas as coisas. É o ministério do Espírito Santo. Não seja um órfão. Órfão, irmãos, é aqueles meninos que perderam o pai e não tem proteção. Estão aí jogados aí sem proteção. Não tem mantenedor, não tem ninguém cuidando dele. Já viu um órfão na rua? O que acontece com os órfãos que estão na rua jogados aí? É vítima do crime. É vítima das consequências da vida. E eu digo que o crente que está sem o Pai, que é um órfão em Jesus Cristo, que está sem o Espírito Santo, irmãos, ele está correndo o perigo de ser tragado por Satanás. Eu estou com meu filhinho aqui do meu lado, eu protejo o meu filho, eu guardo o meu filho, eu oriento o meu filho, ele está protegido. Eu sou o pai, eu estou cuidando do meu filho, porque eu estou sempre com ele aqui, né? Mas se eu não estiver perto, ele pode ali vir atravessar a rua, passar um carro em cima e matar ele. Alguém pode vir, pode roubar, pode sequestrar. Está sem proteção, irmãos. Eu não entendo por que fulano é crente e aconteceu isso e isso com ele. Eu entendo. O Senhor me fez entender. Por quê? Está vazio. Se você não busca, irmão, você não tem não. Se você não pede, você não vai ter não. Nada tendes porque não pedis, pedis e recebereis. O Senhor, irmãos, quer te encher, quer te abençoar. Deus disse para Abraão bem assim, eu sou a sua grande recompensa. Abraão chega e caiu de costa para trás quando Deus falou isso. E nós, irmãos, que somos da fé, nós temos a mesma bênção de Abraão. Sabia que você tem a bênção de Abraão? O que é a bênção de Abraão? É dinheiro? É prosperidade? Abraão, irmãos, tinha dinheiro, tinha prosperidade, mas a bênção de Abraão era o Senhor. A recompensa de Abraão era Deus. Eu sou a sua grande recompensa. Deus é a sua recompensa, irmãos? Seu coração anseia pelo Senhor? Porque tem que haver da nossa parte o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Quando conhecemos o amor de Jesus Cristo no princípio, que estamos apaixonados por Jesus, nós cristãos aqui, crentes, chamamos isso de primeiro amor. Nós ficamos naquela busca intensa pelo Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. E vai buscar, e vai para os montes, e lê Bíblia e tudo, e fica. E quando fica sabendo que o fulano vai orar para a pessoa receber o Espírito Santo, ele vem, não é? E hoje, irmãos, a gente vê as pessoas, parece que ninguém está dando moral para o Espírito Santo. Deus quer encher a igreja do Espírito Santo. Porque Deus quer que a sua igreja seja vitoriosa, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Para que o mover do Espírito, irmãos, venha impactar esta cidade de Anápolis. É tão gostoso ser guiado pelo Espírito Santo, né? Ainda mais nesses momentos difíceis, não é verdade? Os problemas aí, as situações, o inferno aí, andando aí na rua aí. Mas você está protegido, guardado. O Senhor está falando com você constantemente. É o ministério do Espírito Santo, igreja. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é o que? Cristo em vós, esperança da glória. O ministério do Espírito Santo é Cristo em nós, esperança da glória. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O apóstolo Paulo,
Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz bem assim, ó: não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você já viu os sintomas de embriaguez, irmãos? É interessante, o Paulo ele usa essa expressão, não vos embriagueis com o vinho, que há contenda. Interessante, quem já viu os sintomas de embriaguez? Uma pessoa quando ele bebe, que ele fica embriagado, ele fica o quê? Ele fica alegre, não é? Já viu a pessoa quando bebe? Fica valendo aquela alegria, às vezes você chega aqui, você está aqui na porta da igreja, tem um bar aqui, não tem? A pessoa chega ali, bebe ali, eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo. Lá em casa, lá eu estava no culto, e aí sempre chegou um bebo lá, ele ficou lá, ele fica parado diante do sofá, ele fica rindo alegre assim, sabe? Alegre. Porque não é ele, é o Espírito que está dominando ele, sabe? Aí ele fica alegre, olha os sintomas da embriaguez, ele fica alegre, comunicativo, né? Quer conversar, você quer tirar ele de lado e ele quer conversar, ele quer te incomodar ali, quer te conversar, ele fica comunicativo, desenrolado, né? E conversa de tudo, qualquer assunto, é os sintomas da embriaguez, presta atenção. Ele não tem vergonha, se é uma pessoa retraída, ele bebe, ele perde a vergonha, então um tique é desse jeito. Quando ele está são, quando ele está bem, ele é aquela pessoa séria e tal, mas quando bebe ali, irmãos, que ele está embriagado ali, ele perde a vergonha ali, e ele chega ali, já conversa com pessoas que nem conhecem, aborda pessoas que nem conhecem, sintomas da embriaguez. Todo lugar para ele está bom, ele bebe ali, ele dorme cai na calçada, já fica ali, já dorme na calçada. Você coloca ele no banco, ele já dorme no banco. Você escora ele na parede, ele fica lá escorado, não reclama de nada, irmãos. Sintomas da embriaguez. Aí todo lugar que você coloca ele, tá bom, nada tá ruim, não reclama. E conheço várias pessoas que quando bebe fica generoso. Eu tenho um tio, quando ele bebe, aí o dinheiro que ele tem, que ele recebe do salário dele ali, ó, ele gasta tudinho, fulano chega, ele vai, pode pegar aí, eu pago, e começa a ser generoso. Meu filho, você quer, bebe uma coca aqui, balinha, não sei o quê, e fica generoso, o dinheiro vai embora tudinho, chega em casa sem nada. Fica generoso, né? Não se ofende fácil. Se você maltratar um bêbado, se você falar assim, você é um burro, ele fala assim, eu sou burro, meu pai é burro, minha mãe é burro, ele não está nem aí. Por quê, irmãos? Porque ele está dominado por um espírito. Está dominado por um espírito. Mas Paulo diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho, mas vos embriagueis do espírito. Para quê? Para que você fique alegre, comunicativo, desenrolado, perda a vergonha. Não fique reclamando, eu estou aqui, está ruim, não, todo lugar. Quem está cheio do Espírito Santo não reclama não, irmãos. Todo lugar para ele está bom. Eu não gosto do culto, eu não gosto do horário, então você está ruim, está reclamando. O pastor não está fazendo do jeito que eu quero. Se você estiver embriagado do Espírito Santo, irmãos, você vai dar glória em todo momento, em tudo dai graças a Deus. Eu tenho vergonha de pregar ali, porque aquela pessoa ali é importante, não sei o que. Não, irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter vergonha de falar de Jesus, não. Você vai chegar ali e vai incomodar a pessoa. Você não vai nem preocupar se ela vai achar que você é louco. Entendeu? Quando você está embriagado do Espírito Santo, irmãos, o sintoma dessa embriaguez divina é boa. Generoso, tem gente que é mão fechada para a obra de Deus, para não abençoar. Está vendo a pessoa passando necessidade ali, mas eu só vou dar se Deus falar comigo. Irmão, Deus não vai te forçar a você arrancar seu dinheiro do seu bolso, não. Ele vai deixar o avarento ali, reservado ali para o fogo do inferno ali, ó. Por que muitas das vezes pessoas têm problemas, avareza, não dizima na obra do Senhor? Porque não está embriagado do Espírito Santo. Por que você não incomoda as pessoas para falar de Jesus? Porque você não está embriagado do Espírito Santo. Tímido ali, retraído ali. Precisamos, irmãos, estar embriagados com o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz bem assim, não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que maneira, irmãos, nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Aleluia, Jesus. Sempre dando graças a Deus em tudo, irmãos. E sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Faça isso para que você fique cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus.
Oh, glórias a Deus. Toda obra, glória a Deus, toda obra espiritual realizada na carne, irmãos, que não é realizada pelo Espírito Santo, ela não é contabilizada por Deus. Vocês sabiam disso? Deus fez uma promessa para Abraão, disse: sai do meio da tua parentela, eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas se passou muito tempo, irmãos, aproximadamente uns 24 anos, estava demorando, a situação estava difícil, eles estavam perdendo a esperança. Sara, ela tem uma ideia maravilhosa, ela pega a sua serva Agar, uma egípcia, e fala assim: eu vou ajudar o Senhor. Está demorando demais cumprir essa promessa, Deus está precisando de mim. Tem gente que está na obra de Deus, irmão, que muitas das vezes toma uma direção de fazer algo para Deus, mas porque não buscou no Espírito, porque não consagra, porque não tem uma vida no altar, ele começa, tem uma boa intenção, irmãos, e faz na carne, mas Deus não vai contabilizar. Deus não contabiliza o que você faz na carne. Ah, mas é para Deus, irmão, mas não foi na direção do Espírito, e nós estamos vivendo no ministério do Espírito. Então, o plano dela dá certo. Abraão vai lá, coabita. Ele coabita com a egípcia Agar, e nasce quem? Nasce Ismael. Mas olha o que Deus diz lá em Gênesis 22, 2. Deus diz bem assim, ó: prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Deus diz o quê? Toma agora o teu filho, o teu único filho. Quem que era esse único filho que Deus estava falando? Isaque, o filho da promessa, aquele que era pelo Espírito de Deus. Aquele filho que ele teve, que foi gerado na carne, Deus não contabilizou, não. Teu único filho, Isaque, teu único filho. Aí Ismael também não era filho, não, foi gerado na carne. A Bíblia diz, irmãos, que vai ter um tribunal onde a gente vai chegar diante do Senhor, e as nossas obras vão ser provadas como que pelo fogo. E aí vai ter obras que vão sofrer detrimento, não é verdade? Palha, madeira, feno, vai ser jogado ali, vai queimar tudo, irmãos. Ninguém vai receber galardão por aquilo ali. Por quê? Porque realizaram essas obras na carne. Agora aquele que realiza as obras pelo Espírito do Senhor não sofrerá detrimento, mas terá galardão, terá recompensa. Pedra preciosa, ouro. Irmãos, não faça a obra de Deus sem ser pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito Santo do Senhor. Não é pelo braço da carne. Ah, irmãos, como é que eu sei que é o Espírito Santo que está me guiando? Quando você faz as coisas debaixo de oração, debaixo de conselho. Eu sei de uma coisa, eu sei que quando você faz algo sem estar debaixo da bênção do seu pastor, não é pelo Espírito, porque Deus não trabalha na rebelião nem na rebeldia. Às vezes você não comunica com o seu pastor, às vezes o seu pastor deu uma ordem para você, ele estabeleceu uma meta, um plano, mas você faz da sua maneira, do seu jeito, e você acha, não, é melhor, Deus quer desse jeito. Isso é sério, irmãos. Tem gente que está fazendo a obra de Deus debaixo de rebelião, aí depois não sabe por que não dá fruto. Hoje o povo, eles estão preferindo entretenimento para manter as pessoas dentro da igreja, do que buscar o Espírito Santo. Antigamente tudo que era feito, eu estava vendo, irmãos, as pessoas de antigamente, como é que elas buscavam a Deus, era com oração, era com consagração, e Deus falava, e Deus usava profeta, e era aquela coisa maravilhosa. Hoje nós estamos vendo aí a tecnologia, o entretenimento. Tem gente que faz retiro, irmão, é só carne. E vamos ali, vamos assar carne, vamos ir para a piscina, e vamos ir para não sei aonde.
Nós temos que andar na direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus ele não ordenou, veja bem, Deus não ordenou para a igreja testemunhar sem o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Foi a partir do Pentecoste, irmãos, da descida do Espírito Santo, que capacitou aqueles 120 que estavam ali aguardando, que o ministério de testemunhar de Jesus Cristo começou. Jesus falou: opa, vocês não vão sem antes receber a promessa, não. Por quê, irmãos? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo vocês são órfãos, e os órfãos não têm proteção. É necessário, irmãos, estarmos revestidos do poder. Por quê? Porque estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. Eu acredito que Deus está falando com você. Você sabe que você não tem buscado, você sabe que você não tem dedicado, você sabe que você tem dado mais lugar ali à sua carne. Você sabe se você está acomodado ou não. E o Senhor, com essa palavra, Ele está te despertando para quê? Para você buscar, para você se colocar de pé, para que a luz brilhe sobre você, para que a glória de Deus resplandeça sobre você, e o Espírito Santo em você, Ele vai te transformar, para que você seja renovado de glória em glória, na imagem daquele que te criou, daquele que deu por você a sua vida. O Espírito Santo, irmãos, quer nos fazer semelhante a Cristo, quer nos levar à perfeição. O Espírito Santo quer nos levar à perfeição. Você já viu os relatos da Bíblia, irmãos? Estevão era cheio do Espírito Santo. Felipe, cheio do Espírito Santo, fazia coisas maravilhosas, sinais e prodígios, de sorte que todos iam ter com ele ali para ouvir a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele ficou tão cheio do Espírito Santo que ele falou: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Uma pessoa, irmãos, quando está cheio do Espírito Santo e ele é lançado numa prisão injustamente, o que ele faz? Ele vai louvar a Deus. E quando ele começa a louvar a Deus, o que Deus faz? Deus abre as portas, quebra as correntes, despedaça as cadeias, e até aqueles que estão à volta são livres. E aquele carcereiro que estava ali, irmãos, recebeu salvação para ele e toda a sua casa. Não há nada mais maravilhoso do que você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não há nada mais maravilhoso, irmãos, do que você ser cheio do Espírito de Deus. Paulo, ele passou por tantas dificuldades. Eu fico maravilhado quando eu começo a ler ali, eu vejo a história de Paulo. Ele estava preso para ser levado para Roma. No trajeto, irmãos, o Espírito Santo fala que vai acontecer um acidente, um náufrago. Paulo passa a informação, ninguém dá moral para Paulo. Eles não deu muita moral, é preso, mas era cheio do Espírito Santo. E aí, ali no meio da viagem, irmãos, acontece o que Deus diz, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Eles passaram 14 dias, irmãos, sofrendo. Ficaram tão desesperados que todos pensaram que ia morrer. E o Senhor falou com Paulo: eles não vão morrer, nenhum vai morrer. E Paulo diz para eles, ele joga as coisas tudo fora no mar, irmãos. E acontece que o navio, irmãos, com as ondas batendo ali nas pedras, ele despedaça tudinho. Mas eles chegaram em uma ilha. E quando eles estão ali, Paulo vai esquentar no fogo, irmãos. Uma víbora chega e morde o dedo de Paulo. E os nativos da ilha, eles falam assim: nossa, eles conheciam a cobra venenosa, né? Esse aí agora vai inchar, vai estribuchar e vai morrer. Eu acho bom, viu, irmãos? Eu gosto. Aí vai estribuchar e vai morrer. Ficar lá esperando, assistindo. Não sabiam eles que Paulo era cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, irmãos, e Satanás vem te morder, é ele que morre. Aquela víbora morreu, irmãos.
Não aconteceu nada com Paulo. E tinha muitos doentes naquela ilha. E Paulo chegou ali e curou a todos ali. E Paulo estava indo, irmãos, para Roma como prisioneiro. Mas estava cheio do Espírito Santo. Quem era prisioneiro não era Paulo, irmãos. Aqueles soldados que conduziam Paulo, eles estavam numa prisão. Paulo, embora estivesse preso pelas correntes, Paulo estava solto. E quando Paulo chega diante do rei Agripa, aquele rei, com as suas roupas de glória, ele ouviu Paulo falar e ele se estremeceu, ao ponto de ele falar bem assim: você quer me fazer cristão também? E Paulo falou assim: quem quisera, rei, que você se tornasse cristão como eu, exceto essas algemas. Eu estou algemado, mas eu sou livre. Eu estou algemado, mas eu sou sacerdócio real. Agora você é um rei que está preso e que precisa ser liberto. Não tem coisa mais maravilhosa, igreja, do que você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é o desejo do coração do Pai te encher do Espírito Santo de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abre-se-lhe-á. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lucas capítulo 11, igreja. Olha que palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Lucas capítulo 11, Jesus vai falar aqui sobre a perseverança na oração. E disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se esse amigo for te procurar à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho nada a apresentar-lhe. E se ele respondendo lá de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da tua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual é o pai dentre vós, que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe lhe dará uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Está vendo, irmãos? A vontade de Deus, ele contou essa parábola aqui, irmãos, para revelar o coração do Pai. A vontade de Deus, irmãos, é que você seja cheio do Espírito Santo. E Deus está falando: se você pedir, irmãos, eu como Pai que amo vocês, eu vou dar o Espírito Santo para vocês. E o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. E vocês vão ser vitoriosos sobre todas as circunstâncias. Igreja do Senhor, não seja crente, irmãos, vazio. Aquela mentalidade de que só alguns na igreja tem que ser cheio do Espírito Santo, ela tem que acabar. Tem gente que senta lá no fundo, lá, fica coadinho e fala bem assim: não, eu sou humilde, tá bom desse jeito aqui, não participa de nada, não faz nada. Está ali, irmãos. Não é essa a vontade de Deus para você. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja influência aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, irmãos, você tem que fazer coisas grandes para Deus, porque é o próprio Deus que está habitando dentro de você. Tem alguém enfermo, irmãos, impõe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O que tem que acontecer é que nós temos que estar despertados para essa necessidade e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Tem algumas coisas que nos impedem, irmãos, de ser cheio do Espírito Santo. A desunião, o ciúme, a inveja, as contendas. Irmãos, vamos estar unidos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Por quê? Porque é na união que Deus opera.
o seu irmão é difícil, aquela pessoa ali é um pouco difícil de lidar com ele, a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Suporta, irmãos. O amor, irmãos, ele não busca o seu próprio interesse. Ele não se irrita, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos viver no amor de Deus, irmãos. Vamos ajudar o irmão que está fraco. Vamos aproximar daquele irmão ali que você vê que está precisando de ajuda. Agora a igreja, muitas das vezes, você vê divisão. Você vê um falando mal do outro, um criticando o outro, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ser maior do que o outro, irmãos. Isso aí é obra da carne. Isso é uma sinalização de que você não tem o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 a seguir, diz bem assim, ó. Digo, porém, andai pelo Espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da morte. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais de antemão eu já vos declaro, como eu também antes vos disse, que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, quando a pessoa não está cheia do Espírito Santo, ele comete todas essas coisas aqui. Às vezes não todas juntas, mas ele sempre vai ter aquele ciúme, vai ter aquela dissensão, aquela inveja, aquela ira. E é o que mais a gente vê na igreja, mas a gente vê mais isso acontecendo do que o mover do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não diga que você está andando no Espírito quando você tem inimizade, quando você tem ira, quando você tem contendas. Mas reconheça o seu erro, irmãos. Peça perdão ao Senhor e se volte para Deus. Eu vou terminar agora essa palavra, irmãos, dizendo algo aqui para a igreja. Jesus Cristo não reclamava de nada. Eles machucaram Jesus, blasfemaram, humilharam Jesus, né? Conduziu Jesus, irmãos, ali para ser chicoteado. Jesus nunca reclamou. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Mas teve um momento, irmãos, que Jesus clamou. Quando ele foi fazer expiação, que ele foi tomar os nossos pecados, o Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, ele vai sair por quê? Porque Jesus, homem, ia receber os nossos pecados. O Filho, o Pai que estava em Cristo, ele ia sair. Quando o Espírito saiu, se ausentou, ele clamou, irmãos. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Olha o tanto que Jesus amava o Espírito Santo. Olha o tanto que o Espírito Santo era importante. Mas depois que se passou 3 dias, o mesmo Espírito voltou, entrou nele novamente e ele ressuscitou dos mortos. E você que está morto espiritualmente, clame pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo que vivificou a Cristo também vivificará o vosso corpo. E você será vivificado como pelo Espírito do Senhor, transformado de glória em glória. Você vai andar poder em autoridade, e grande será a obra que Deus vai fazer, se nós atentarmos para esta verdade. Estamos vivendo no ministério do Espírito. E eu quero que você, cadê o louvor para cantar um hino aqui? Eu quero que você, ao ouvir essa canção que vai ser cantada aqui agora, você vai entrar na presença de Deus e vai falar: Senhor, eu quero o teu Espírito. Você vai clamar pelo Espírito Santo do Senhor. E você vai tomar uma decisão agora de buscar ser cheio do Espírito Santo do Senhor.
Você vai fazer conserto com Deus no seu coração. Se você vai ter inimizade com alguém, você vai chegar naquela pessoa para se reconciliar com ela. Se você falava mal do pastor, da igreja, de tudo, você vai parar, você vai pôr um freio na sua boca. Você agora vai passar a buscar o Senhor com temor no seu coração. Faça esse compromisso, igreja. Abandone o pecado que tão de perto nos rodeia. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Louvor, canta um hino aqui, canta um hino abençoado. Cadê o louvor aqui? Canta um hino aqui e vocês agora vão falar com o Senhor. Irmãos, e o Senhor está falando comigo aqui. O Senhor vai fortalecer cada um de vocês. Você vai ser um crente agora cheio do Espírito Santo. Você vai buscar o Senhor com todo o seu coração. A igreja agora vai estar unida em amor. Amém? Coloque-se de pé. Comece a falar com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Derrama seu coração perante o Senhor. Derrama o seu coração perante o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Oh, somos dependentes do Teu Espírito Santo, Senhor. Como em Pentecostes, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Amém, Jesus. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o seu querer e faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado.
sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. Quem me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Mas tua voz me acalmou. mas tua voz me acalmou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tu das ordem às estrelas Oh, glória. e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas Que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas Que se feche diante do que se Senhor. fechem diante da tua voz. Não há doença, Não há doenças, não há culpa. nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
Levante as suas mãos e com o mais alto que você pode, diga, declare: não há ferrolhos, não há ferrolhos, sem portas que se fechem. Declare, igreja, diante da tua voz. Não há doença, não há nada, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Esse é Jesus, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aplaude esse Deus, exalte o nome